Igreja, paz esteja com todos. Pega a tua Bíblia, aleluias. Em nome de Jesus, vamos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Abra a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 9. Aleluias. Versículo 10 em diante. Aleluias. Glórias a ti, Senhor, aleluias. Santo, 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 santo é teu nome. Digno de toda a honra, Senhor, digno de toda a glória, aleluias. Amém? Acharam? Ou acharam no telão? Aleluias. Então vamos ler. Atos 9, a partir do versículo 10, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém? Aleluias. Coloca a tua Bíblia no banco, vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa noite, pedir a direção do nosso Deus, aleluias. Glórias a ti, Senhor, aleluias. Glórias a ti. Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus, eis aqui a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que teu Espírito Santo tome a frente, Senhor, que teu Espírito Santo nos ensine, que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para trabalhar no nosso coração. Te louvamos, te agradecemos, Deus, por esta noite. Te agradecemos, Deus, pela tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aleluias, aleluias. De manhã, quando eu pregava, eu estava falando para a igreja como o Espírito Santo é maravilhoso. Como o Espírito Santo se move, o Espírito Santo fala, né? Ele confirma a palavra. As crianças fazendo jump, né? Fazendo a apresentação, né? Onde eles dizem como ouvirão se não há quem pregue, né? Como pregar se ninguém se dispõe a ir. Era a mensagem que estava falando, né, do eis-me aqui, né? E a palavra que Deus me deu é: se você disse eis-me aqui, então vai. Então olha como Deus, ele confirma aquilo que Ele quer falar para nós, né? Então se você disse para o Senhor, eis-me aqui, então o Senhor diz para você, então vai. Tem alguém aqui que disse para o Senhor, eis-me aqui? Não precisa ter medo de levantar a mão. Alguém já disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor? Aleluias.
O Senhor aceitou. E o Senhor vai mandar. E para Ele enviar, você precisa se preparar. Porque se você disse, te prepara. Porque Ele vai usar. E às vezes nós falamos para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas eu quero ir onde não me custe nada. Eu quero falar para as pessoas que são fáceis de receber a palavra. E quando você diz isso para o Senhor, você não sabe como que o Senhor vai te usar. Onde Ele vai te enviar. É tão lindo falar, né? Deus me envia às nações. Será que você está disposto a ir às nações? Se muitas vezes a gente não consegue ganhar nem dentro da nossa casa. A gente não quer falar nem dentro da nossa casa. E daí a gente diz, eis-me aqui, envia-me. E aqui Deus, essa palavra, né, que fala que Deus, que havia em Damasco um certo discípulo. Discípulo é o quê? Um seguidor de Jesus. Havia um certo discípulo chamado Ananias. Gente, antes dessa passagem, o que estava acontecendo? Saulo, um homem perseguidor de cristão, assolador, matador, destruidor, perseguidor de igreja, estava com cartas que ele pediu para o sumo sacerdote para ir acabar com as igrejas, para ir acabar com os cristãos, para perseguir uma seita cristã. E ele estava indo com essa carta. Antes dele sair, ele foi testemunha do apedrejamento de Estevão, porque as vestes de Estevão foi colocado aos pés de Saulo. E ele se agradou daquilo e resolveu acabar com os cristãos. E quando ele sai, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Alguém já teve encontro com Jesus aqui? Nossa, gente. Pouca gente, né, que encontrou com Jesus. Alguém já se encontrou com Jesus aqui? Amém. Ele teve um encontro com Jesus. E o encontro foi tão forte que Jesus falou com ele da perseguição. Jesus tocou em Saulo de tal maneira que Saulo ficou cego. E tiveram que pegar Saulo, aqueles homens que estavam com ele, ficaram atemorizados porque ouviram a voz de Jesus, mas não via quem falava com Saulo. E Saulo caiu cego. E eles pegaram Saulo e conduziram até a casa de Judas e deixaram Saulo lá. E aqui começa daí a história que Saulo teve uma visão de que um homem chamado Ananias foi até ele e tocou nele e ele voltou a ver. E aqui Jesus chega para Ananias e chama Ananias, né? E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ananias nem sabia para que o Senhor estava chamando. E aqui, amados, eu quero dizer que Jesus, quando ele tocou em Saulo, e Saulo ficou cego, ele mesmo poderia ter curado Saulo. Poderia ou não poderia? Porque ele é o Deus da cura. Quantos cegos nós vimos na história que ele curou, quantos paralíticos ele levantou, mas aqui ele poderia curar Saulo, mas ele preferiu contar com o instrumento dele. Ele preferiu contar com um discípulo chamado Ananias. Ele preferiu contar com a igreja. Ele prefere contar comigo e com você. Ele poderia ele mesmo ter curado, mas ele chama Ananias. Agora eu quero te dizer quantos discípulos Jesus tinha. Jesus tinha 12, bem chegado dele, bem fortalecido por ele, mas ele escolheu Ananias. Ananias
Por ser discípulo, ele devia ter uma certa intimidade com Deus. Ele devia ter uma certa busca com Deus, porque ele foi escolhido, um instrumento para ser usado pelas mãos do Senhor. E aqui diz que ele chega, né, e diz, Jesus fala para ele: levanta-te e vai à rua direita, na casa, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. Eis que ele está orando. Eu acredito assim que quando o Senhor falou e ele foi pronto para dizer eis-me aqui, ele não imaginava o que Deus ia mandar ele fazer. E ele, quando Deus começa a relatar para ele, Jesus começa a relatar para ele: vai numa casa. Beleza, até aí tudo bem. Casa de Judas. Beleza, Senhor, vou sim. Vai falar com Saulo. Saulo de Tarso. Pensa o tremor de Ananias. O perseguidor, o matador. É com esse que você vai falar. E o pior que Ananias, que Saulo tinha tido uma visão com ele. E eu estava falando assim, é tão, quando a gente diz eis-me aqui, não sabe onde o Senhor vai enviar. Saulo teve uma visão. Eu falei, quantas vezes, às vezes as pessoas estão passando por alguma luta? Ele disse: pastora, quando eu estava enfrentando isso, ou ouvi alguma coisa na minha casa, ou aconteceu alguma coisa, sabe de quem eu lembrei? De você, pastor. Lembrei de você para você vir orar. Alguém já falou para você? Olha, eu lembrei de você. Quando eu estava passando por uma situação, lembrei de você. Era o que estava acontecendo aqui. Saulo teve uma visão com Ananias. Era Ananias que tinha que ir. E Ananias, esse discípulo, eu coloquei aqui algumas características de Ananias. Quando o Senhor falou com ele, ele teve prontidão de dizer: eis-me aqui, Senhor. Por que ele disse eis-me aqui, Senhor? Porque ele conheceu que era a voz de Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos quando é Deus que está falando conosco. Você sente Deus falando com você? Você já teve essa experiência de Deus falar no teu coração? Sim ou não, igreja? De você sentir que é Deus. Às vezes a gente não ouve, não é audível, mas o nosso coração sente que é Deus falando para nós. Se você tem reconhecido essa voz, você tem obedecido? Você tem reagido ao que Deus tem falado? Porque aqui quando Deus chamou, Ananias na hora reconheceu: eis-me aqui, Senhor. E quando o Senhor falou que era para ele fazer, vamos acompanhar lá no versículo 13. Ananias, ele teve, na primeira oportunidade, ele teve prontidão de dizer: eis-me aqui. Como muitas vezes a gente fala para o Senhor, empolgado por uma música, empolgado pela palavra, e nós dizemos para o Senhor: eis aqui, Senhor. Nós se empolgamos e falamos, só que Deus recebe, Deus ouve e Ele vai usar. E Ananias disse isso: eis-me aqui, Senhor. Daí o Senhor deu a ordem para ele, o que o Senhor queria. E Ananias teve resistência. Olha aqui. Respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos que invocaram o teu nome. Então ele estava falando assim: ah, Senhor, esse homem não, né? E esse perseguidor não. Ah, Deus, o Senhor sabe como que ele é. O Senhor sabe o quão terrível ele é, todo mundo sabe. Talvez se ele pudesse, ele falava assim: vamos deixar ele assim mesmo. Se ele está cego, ele não vai poder perseguir os cristãos. Deixa ele quietinho lá. Né? Quantas vezes chama a gente para alguma obra, para falar com alguém, você diz: ah, não, deixa ele lá. Vamos chamar alguém para ir no nosso lugar. Ah, não vou não. Principalmente se fala que está vendo algumas coisas, que está endemoniado. Ah, não, vamos chamar. Deixa ele lá.
Ananias podia ter falado para o Senhor: deixa ele lá quietinho, assim ele não vai fazer mal para os cristãos, não vai mexer com ninguém, deixa de boa, esquece ele lá. Mas o Senhor queria que Ananias fosse. E mesmo ele colocando algumas resistências, falando algumas características de Saulo, o Senhor olha para ele e diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer. Amados, na Bíblia, nós temos exemplo de 5 homens que falaram para o Senhor: eis-me aqui. Abraão, quando Deus chamou. Moisés, quando diante da sarça ardente, Deus chamou ele, apesar de resistir, de falar que ele não sabia falar, que ele era pesado de língua, olha as desculpas dele. É igual a gente: não, Deus, eu não sei orar, eu não sei, manda outro Deus, eu não. E aqui Moisés, ele deu várias desculpas para o Senhor. E temos Samuel, criança ainda, pequenininho ainda, que Deus chamou e ele disse: eis-me aqui. Temos Isaías, que ele diz: eu sou impuro de lábios, e os meus olhos viram Deus. Ele estava na intimidade com Deus, e Deus diz: vai. E temos Ananias, que ele disse: eis-me aqui, e ele não sabia onde Deus ia enviar. E temos aqui na igreja, quantos? Pega a mão aí, quem disse: eis-me aqui, Senhor. E será que você está disposto? Deus quer te enviar? E a gente quer saber para onde Deus quer enviar, a gente só quer coisas boas. E às vezes Deus quer começar a enviar dentro da nossa própria casa. Sabe, para aquela pecinha que você diz assim: essa aí não tem mais jeito? Sabe, para aquela pessoa que trabalha junto com você, que você diz: esse aí, não adianta mais falar. Já entreguei para Deus. Não entregou nada. Deus diz: você é meu instrumento para falar. É com você mesmo. É você que disse: eis-me aqui. É na tua casa, é na tua vizinhança, é no teu trabalho. É para aquela pessoa que dentro da tua casa, aqui você fala para todo mundo, abraça e brinca, mas é lá dentro da tua casa que você vai dizer a palavra que Deus tem mandado. É para aquele assolador mesmo, é para aquele que te desafia, é para aquele que te provoca, é para aquele que te irrita, é para aquele que não te suporta, que Deus está dizendo: vai e fala. É para aquele que Deus quer te enviar. E o Senhor diz: Deus me envia para as nações. Deus, eu quero fazer a tua obra. A minha obra começa dentro da tua casa. A minha obra começa na tua vizinhança. A minha obra começa com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu pai. A minha obra começa dentro da tua casa. Você diz: não, Senhor, mas é aquela pessoa insuportável. É para essa mesmo que Deus quer que você fale. Ananias falou: esse homem é perseguidor, esse homem, Deus, ele é assolador, ele quer matar cristãos. É para isso que o Senhor quer. E Deus diz: é esse mesmo? Eu quero, se puderem, colocar para mim lá Atos 22, 12 e 16. E Ananias era um homem praticamente que não se ouviu falar muito dele. Não se ouvia falar muito de Ananias porque talvez fosse no anonimato. Mas é essas pessoas que Deus quer usar. Aqui nós vemos, eu falei de manhã que só foi falar de Ananias uma vez, que foi nessa passagem. Mas em Atos, daí Paulo dá testemunho dele, diz assim: um certo homem, Ananias, homem piedoso conforme a lei,
que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, pode passar mais, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi mais um. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão me designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Mais um. Porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Mais um. Agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, Ananias, mesmo com medo, mesmo não querendo ir, ele foi e ainda agiu com autoridade. Chegou lá, falou, porque Deus tinha falado para ele ir, e ainda deu ordem para Saulo. Amados, às vezes Deus nos chama para algumas obras que nós não queremos falar, e Deus diz assim: eu estou te levantando para isso. Começa lá na tua casa, porque Ele diz que aqui tem pessoas que dentro da sua casa não tem coragem de falar do Senhor para quem está do teu lado. E Deus diz: é ali que eu quero que você comece. Então Ananias, ele resistiu, mas quando o Senhor falou para ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou fazer dele, vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Então o que aconteceu? Ele teve obediência e coragem. Obediência e coragem. O Senhor ordenou para ele: vai. E Ananias, entendendo o propósito de Deus, o que Deus ia fazer com aquele homem, ele falou: vou com medo mesmo, mas eu vou. Em outras palavras, era isso que ele estava falando. Eu tenho mania de postar: eu vou, se Deus mandou, eu vou. Mesmo que eu não possa, eu vou. Então Deus, ele mandou Ananias, e mesmo com resistência, mesmo com medo, ele sabia o que Deus ia fazer. Ele falou: então eu vou. Ananias se veste de coragem, se veste de obediência e vai obedecer ao Senhor. Lá no versículo 17 diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Ananias, ele obedeceu, mesmo sabendo com quem ele estava falando, mas ele estava seguindo a ordem do Senhor. E ele foi, amados, não julgando. Você perseguiu nós, você persegue os cristãos, mas o Senhor mandou aqui, você tem que se consertar. Não. Ele chegou lá e falou: o Senhor que te apareceu no caminho me enviou até ti. E como que ele fala? Ele vai com submissão e amor. Primeiro ele vai com obediência e coragem, e chega lá com submissão e amor, e olha para Saulo, o matador, o perseguidor, e ele diz assim: irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui. E ele não só chegou e falou com Saulo, ele tocou Saulo, ele curou Saulo, ele deu ordens para Saulo. Ele falou: levanta-te e vai cumprir aquilo que o Senhor tem te mandado. Então ele não deixou que nada impedisse ele. Depois de ouvir o Senhor, Ananias se curva diante da vontade do Senhor e vai. E ele sabe que aquilo que o Senhor nos deu é para fazer com prontidão. Será que a gente tem obedecido essa ordem do Senhor? Será que nós temos sido discípulos do Senhor? Será que nós temos cumprido o ID do Senhor? Nós abrimos a boca para o Senhor. O Senhor não falou para nós: me diga, eis-me aqui. Nós falamos para o Senhor: eis-me aqui.
E ele disse: se você disse, eis-me aqui, então vai. Agora, onde ele vai te enviar, não tem questionamento. Ele quer te enviar e quer que você vá com obediência. Ele quer que você vá com coragem. Ele quer que você vá com submissão a Ele e com amor a Ele. E às vezes a gente chega para as pessoas dando de dedo. O Senhor me mandou aqui, porque você é isso, isso, isso. Ananias não chegou assim. Ananias chegou e falou: irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui. Como que você tem chegado nas pessoas que Deus tem te mandado? Estava falando que ontem me convidaram para pregar num grupo de mulheres, um chá de mulheres. E eu tinha falado para o Senhor que naquela igreja eu não ia mais. Falei: Deus, eu não vou mais naquela igreja. E assim, na realidade eu não queria ir porque era de uma amiga minha que faleceu. E eu falei: eu não quero mais ir lá. E eu fui só quando ela era viva. E faz 1 ano e meio mais ou menos que ela morreu. É isso, né? 2 anos. 2 anos que ela faleceu. E eu falei que eu não ia mais. E eles me convidaram para pregar, mas a pastora que me convidou, ela era de outra igreja. E eu não sabia que ela tinha mudado justamente para aquela igreja do Plínio. E ela liga para mim e diz assim: pastora, você vem pregar aqui? Eu falei assim: no nosso chá? Eu falei: eu vou ver se eu consigo. Mas pensei: é em outra igreja? Eu vou sim, né? Em Filadélfia. E daí, porque ela era da Filadélfia, essa pastora que me convidou. Eu falei assim: eu vou, beleza. Me passa o endereço certinho. E ela me passou. E o endereço onde que era? Lá na igreja do Plínio. Eu falei: meu Deus. Não vou. Não vou. Falei: Senhor, lá eu não vou. E Deus me trouxe essa palavra aqui, ó. E eu lembro que eu cheguei lá, quando eu entrei, a sensação que eu tinha é que ela vinha correndo, aquele jeitinho dela, devia abraçar a gente. E eu relutei para ir. Relutei, falei assim: eu vou, mas não sei se vou pregar. Até a Anne foi comigo. Eu falei: eu não sei se eu vou pregar. Eu não sei se eu vou conseguir pregar. Eu estava assim muito... doía no meu coração. E eu fui, preguei, tinha pessoas ali que precisavam ser curadas. Foi uma bênção. Deus tratou, Deus curou. Deus me curou, né? Porque Ele rompeu isso que eu não podia ficar, tipo: não vou mais lá. Como não vou? Né? Se eu disse para o Senhor: eis-me aqui, é onde Ele enviar. E daí eu lembro que eu cheguei, o pastor Mike me mandou uma mensagem às 11 horas da noite: pastora Lúcia, você vai, está tudo certo para pregar? Falei: tá, Mike, é tudo certo, só não tem a palavra. Só não tem a palavra, mas está tudo certo. Ele: misericórdia. 11 horas da noite. E daí ali pensando, Deus me deu essa palavra. Que quando você diz: eis-me aqui, então vai. E foi um desafio para mim aquela tarde ontem. Foi um desafio chegar lá, foi um desafio subir naquele altar, foi um desafio olhar para as pessoas, foi um desafio olhar para aquele menino sentadinho ali, parecia que eu ia ver ela ali junto. Mas Deus disse: você disse para Deus: eis-me aqui, eu te envio. E você não tem escolha onde eu te envio. Quando você diz, não é você que escolhe, é o Senhor que te manda, é o Senhor que te envia, é o Senhor que vai à frente. Por que Ananias estava com medo? Porque ele achava que era ele que ia curar. Ele achava que era ele que ia chegar ali, tocar e sarar. Ele ia sim, mas à frente dele ia o Senhor que enviou. Então eu quero dizer que se você diz para o Senhor: eis-me aqui, e você veio na igreja, a palavra é ministrada para você. Você recebe treinamento do Senhor. Para quê? Para você ficar sentado? Para quê? Para você só receber?
pastor pregou domingo passado sobre o repartir o pão. Então você vem aqui, você recebe a tua porção, e eu não sei você, mas tudo que nós recebemos, antes que termine a semana, Deus usa nós para falar para alguém da mensagem que nós ouvimos. Não é assim? Deus vem, Ele te enche, Ele te capacita, Ele te treina, e Ele coloca pessoas ao teu lado para você falar. Porque você disse para Ele, eis-me aqui. Então Deus disse, você vai falar. Eis-me aqui, então vai. Eis-me aqui, então vai. E Deus diz que tem gente se acovardando diante de pessoas que você precisa falar. Então, se Deus tem te mandado, se Deus tem te levantado, é porque Ele quer que você vá para essas pessoas difíceis. Mas o que a gente quer? Falar para aqueles que são bonzinhos, para aqueles que são fáceis de convencer, para aquele bonitinho, cheirosinho, para aquele que você pode chegar e dar um abraço. E Deus está falando, tem tanta gente passando do teu lado, que precisa receber a palavra, que precisa receber isso que você ganhou, que você recebeu, e que você muitas vezes passa e ignora, porque não quer fazer o ID do Senhor. Nós queremos falar para aquele irmãozinho cheirosinho. Quantas pessoas passaram perto de você que precisavam da palavra de Deus? Drogados, prostitutas, pessoas bêbadas, pessoas caídas no chão, que precisa disso que você tem recebido. E a gente olha e diz, não, Deus, esse não. Deixa ele quietinho aí, deitado. Deixa ele quietinho aí, fumando. Deixa ele quietinho aí, não, para esse não. Mas você não disse, eis-me aqui? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não há quem vá, quem se dispõe a ir? E talvez a gente diga, Deus, eu não consigo fazer tua obra, mas a obra está aí. As pessoas estão aí. E Deus diz, você falou, eis-me aqui, então vai. Então vai. Nós precisamos agir, amados, como igreja, como instrumentos do Senhor. Por onde quer que nós passemos, nós temos que ser instrumentos do Senhor. Amém? Deus tem instrumentos aqui? Você disse, eis-me aqui? Então vai. Faz tua obra. É para aquele mesmo que você pensou enquanto eu estava falando. É para aquele mesmo que te provoca no trabalho. É para aquele mesmo que te desafia. É para aquele mesmo que ri da tua cara. É para aquele mesmo que está dentro da tua casa, insuportável, que Deus está falando. Vai. Fala. Leva a palavra. É para esse mesmo. E depois de conhecer Jesus, nós não podemos simplesmente nos acomodar. Paulo, ele estava ali quando Ananias chegou, curou, tocou nele, ele saiu pregando. Ele saiu fazendo a obra. Ele saiu obedecendo ao Senhor. Muitas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor e por qualquer coisinha nós temos fechado a boca, nos acomodado, ficado no nosso canto e falando, não vou mais, não vou fazer mais, não participo mais. E Deus está falando, é com você mesmo. Você recebeu a palavra, você disse, eis-me aqui, você aceitou Jesus, então vai. Porque você é o Ananias de Deus. Deus está procurando Ananias para ele enviar. De todos os discípulos que ele tinha, ele podia ter enviado Pedro, ele podia ter enviado João, ele podia ter enviado qualquer um dos discípulos. Ele escolheu Ananias. E Deus quer que nós levemos este amor dele para as pessoas lá fora, para as pessoas aqui dentro. Ele diz assim, e nisso conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Será que nós temos sido discípulos do Senhor? Deus quer usar eu e você como instrumento de cura. Eu e você na presença dele. Ele prefere contar com nós.
Aleluias. Aleluias, aleluias. Deus não quer saber mais de justificativa. Deus não quer mais justificativa. Desculpas para não servir Ele. Justificativa para não ir. Se você disse, eis-me aqui, Ele diz para você, então, vai. Deus, mas eu não posso. Vai. Deus, mas eu não consigo, não sei falar. Vai, porque fui eu que fiz a boca do homem. Deus, essa pessoa não tem mais jeito. Amados, Saulo era matador, perseguidor. E o que Deus fez? Transformou Saulo num pregador da palavra. Você acha que essa pessoa do teu lado, que você diz não tem mais jeito, Deus não pode fazer? Nós servimos o Deus do impossível. O lema da nossa igreja é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez lá, Ele faz agora. O Deus que libertou lá, Ele liberta agora. O Deus que curou lá, Ele cura agora. Então você não diga para Deus que esta situação, esse teu filho, essa pessoa não tem jeito, porque você serve o Deus do impossível. O Deus que pode todas as coisas, mas Ele quer contar com você como instrumento para essa pessoa ser alcançada. Amém? Amém? Eu quero que você erga a mão quem disse, eis-me aqui. Baixou as mãos agora, né? Diminuiu as mãos. Quem disse, eis-me aqui para o Senhor um dia? Amém? Ele diz, então, vai e fala. Se coloque em pé. Deus me chamou. Não sei por que